Então, nesse final de ano, irmãos, nós temos falado em nossa igreja, nos cultos de domingo, sobre mudança de vida. Nós temos falado sobre mudança de vida, sobre mudar, sobre recomeçar, sobre reconhecer aquilo que está errado e mudar. Quando se fala em mudança de vida, dependendo dos ouvidos que ouvirem essa frase, se forem ouvidos carnais, irão logo pensar em mudança financeira, em mudar de patamar financeiro. Mas se forem ouvidos espirituais, irão logo pensar em mudança da sua vida com Deus. No final do ano, nós começamos a fazer planos. Nós já estamos hoje já é dia 14, é dia 14, meu Deus? É dia 14? É 14 ou é 13? 14? Dia 14. Já estamos quase no meio do mês de dezembro. E muitos de nós aqui já temos planos. Pastor, em 2026 a minha meta é perder 20 quilos. Aí outro fala, pastor, a minha meta é ganhar 20. Não, pastor, a minha meta é terminar os estudos. E nós fazemos planos. E glória a Deus por isso. Mas e os planos espirituais? E a vida espiritual? O que nós iremos fazer com isso? Será que será mais um ano que nós continuaremos dando ouvidos a mentiras? Porque o que mais tem hoje na internet são os falsos profetas. Já começaram a falar com o povo. 2026 vai ser o ano disso, o ano daquilo. 2025, para cada pastor parece que Deus fala um negócio diferente. Para um era um ano disso, outro era um ano daquilo. E na vida de muitas pessoas nada aconteceu. E a pessoa esquece e fica por isso mesmo. Porque, meus irmãos, a mudança ela tem que partir de nós. A mudança ela tem que começar em nós. Toda mudança na nossa vida vai partir de uma mudança espiritual, do nosso relacionamento com Deus. De maneira que eu não serei feliz no meu casamento se eu não estiver pleno com Deus. De maneira que eu não serei feliz na minha vida trabalhista, na minha vida secular, se eu não estiver feliz com Deus, se eu não estiver pleno com Deus, se eu não estiver em comunhão com Deus, nada na minha vida vai fluir, nada vai valer a pena. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre mudança de vida, sobre uma mudança espiritual necessária. Quantos se desviaram nesse ano de 2025? Quantos estão desviados, afastados dos caminhos de Jesus? Vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Preste bastante atenção nesta palavra, nessa noite. Segunda Coríntios 13, 5. Diz assim, igreja: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Até aqui, só esse versículo. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti. Mais uma vez nós buscamos a Tua face, a Tua presença. E pedimos a Tua direção. Fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo, com a Tua igreja. Pois nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser guiados, Senhor, pela Tua voz.
Fala conosco, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Assim como o final do ano, muitas pessoas estão fazendo planos de mudança em todas as áreas da sua vida. Também, no final do ano, é tempo de reflexão. É tempo de recalcular a rota. No final do ano, os empresários eles vão ver o quanto a sua empresa faturou por ano, o que houve de errado, o que ele pode melhorar. Nas escolas, ao planejamento para o próximo ano, o que nós fizemos de errado esse ano, o que nós podemos melhorar. E também é necessário que a gente faça isso hoje, sobre a nossa vida espiritual. Também é necessário que hoje a gente examine a nossa vida. Nós lemos aqui, examinai a vós mesmos. Nós somos ótimos em examinar os outros. Nós somos ótimos em examinar o próximo. Nós somos terríveis, horríveis em examinar nós. Tem uma frase que diz assim: a pior coisa que existe é o meu pecado quando eu vejo outra pessoa cometendo ele. Nós amamos ser brandos conosco. A gente ama não nos julgar a nós mesmos. E a gente ama julgar o próximo. Quando Jesus Cristo diz para a gente fazer o contrário. Para a gente julgar a nós mesmos. E não julgar o próximo. Então nessa noite vamos julgar a nossa vida. Nessa noite o Senhor nos convida a nós mesmos, a gente olhar para a nossa vida espiritual e a gente julgar a nossa vida espiritual. Se nós permanecemos firmes na fé ou não. Se nós permanecemos firmes em Cristo ou não. Se nesse ano de 2025 nós estamos aprovados ou reprovados por Deus. Irmãos, analisando hoje, nesse momento, durante todo esse ano de 2025, analisando o nosso relacionamento com Deus, será que nós demos o nosso melhor a Deus durante esse ano? Será que nós entregamos a Deus o nosso melhor? Será que durante este ano nós nos esforçamos para que em tudo que a gente fosse fazer para Cristo, a gente fizesse o nosso melhor? É uma boa pergunta, meus irmãos. É uma boa pergunta. Mas deixa eu ajudar você a refletir. O ano, ele tem 365 dias. Se você é uma pessoa que vem à igreja no domingo, quem de nós aqui pode dizer nessa noite, pastor, esse ano não faltei um domingo? Talvez nenhum de nós. Talvez nenhum de nós possa falar isso ao Senhor. E se por acaso as suas faltas na casa do Senhor foram por motivos não justificáveis. Por exemplo, você poderia vir, mas você não veio porque não quis. Aí nós já erramos com Deus. Aí nós já erramos com Cristo. Nós não somos chamados para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. A vontade de Cristo. Amanhã é segunda-feira. Amanhã nós temos que acordar cedo. Pastor, não lembre não. A pessoa vem para o culto e se esquece dos problemas. O pastor fica lembrando dos problemas. Mas amanhã você vai ter que acordar cedo. Cansado ou não, você vai trabalhar. Chovendo ou não, você vai trabalhar. Doente ou não, você sabe que você tem a obrigação de trabalhar. Você tem as suas contas para pagar. E se você não trabalhar, ninguém vai pagar no seu lugar. E a nossa vida com Cristo? E a nossa vida com Jesus? O ano tem 365 dias. Se você vem à igreja, se você veio esse ano, todos os domingos e não faltou nenhum, você veio pouco mais de 50 domingos à igreja durante esse ano. E desses domingos que a gente veio à casa do Senhor, não é um domingo inteiro para Deus. É 1 hora de culto. Quando demora muito, 1 hora e meia.
Então, Deus ele lhe concedeu 6 dias para que você trabalhe, para que você se esforce. Mas muitas vezes o que Deus pede de você é 1 hora na semana para você vir cultuar a Ele. E às vezes nem isso a gente consegue oferecer a Jesus. E às vezes nem isso nós conseguimos oferecer ao Senhor durante esse ano de 2025. E às vezes nem isso. Mas esqueça os dias que você faltou. Já passou. Agora, nos cultos que você veio disposto a dar o seu melhor? Você veio dizendo assim: hoje eu vou orar naquela igreja. E não tem nada que faça eu perder a minha atenção. Eu saí de espírito na igreja hoje. Algum domingo você disse assim: hoje eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Hoje, meu Deus, hoje eu vou prestar atenção na palavra, eu vou anotar numa folha, quando chegar em casa eu vou ler, que eu quero entender mais da palavra de Jesus. Não é a realidade que nós vemos. Não é a realidade que nós vemos. Parece que muito de nós, a gente vem à casa do Senhor como que por obrigação. Parece que muito de nós, a gente vai à casa do Senhor como que por medo de ir para o inferno, ou como por obrigação. A Bíblia diz: eu me alegrei quando me chamaram para ir à casa do Senhor. Onde é que está a alegria em muito de nós quando a gente vem cultuar Jesus? Meus irmãos, as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, as pessoas que a gente vive dizendo que não são felizes, que tem um vazio no coração no tamanho de Deus, quando vão para as festas, dançam a noite inteira. E gasta, paga dinheiro de passagem, paga dinheiro para entrar, gasta dinheiro com bebida e não reclama. E dança e às vezes leva murro na cara, participa de briga. Mas quando termina, quando é que vai ser a próxima festa? É em Jericó? É em Condado? Vamos lá. Vamos alugar uma van, vamos de carro, de moto, mas a gente vai. E às vezes a gente na casa do Senhor não há alegria. Nós não oramos, nós não louvamos, nós não prestamos atenção naquilo que Cristo está falando conosco. E às vezes há irmãos que eles estão acostumados com aqueles pregadores de internet mentirosos, e eles pensam que a vida deles vai mudar depois de uma oração. Eu passo a minha vida inteira em pecado, mas se eu for para a igreja no domingo, eu vou orar e tudo vai mudar. Não é assim que funciona não, meu irmão. Todo mundo quer ter um ano abençoado, mas quem quer ter compromisso com Deus para ter um ano abençoado? Todos de nós queremos ser felizes no casamento, na vida familiar, ter uma vida financeira abençoada. E tudo isso é a promessa de Deus. Mas quem de nós quer de fato, de verdade, se esforçar para Cristo? A gente não quer. A gente quer depender da oração dos outros para ver se Deus abençoa a gente. Ora aí por mim, pastor. Você na sua casa, eu aqui. Der certo, daqui a 2 meses eu apareço daqui. Mas vai orando por mim aí. Irmãos, Cristo não é empregado de ninguém. A gente quer ter os benefícios de ser filho de Deus, sem compromisso de ser filho de Deus. Eu quero ter todas as áreas da minha vida abençoada, mas quando chega no domingo, na hora de ir para a igreja, eu estou tão cansado, meu Deus, mas o Senhor entende. Meus irmãos, muito de nós estamos tratando a igreja como centro de macumba. A gente pensa que a gente vai na igreja, dá alguma coisa para ver se Deus dá alguma coisa a nós, e é isso aí. Deixa eu falar para você, as pessoas da Ubanda vão do mesmo jeito lá para o terreiro. As pessoas do Candomblé vão da mesma forma, eles vão lá, vão uma vez na semana oferecer alguma coisa, para ver se a entidade, para ver se Pombagira me dá alguma coisa, para ver se ela abençoa meus caminhos. Tem gente na igreja do mesmo jeito. Só vai para a igreja visando aquilo que Deus pode dar a ele. Pensa que a igreja é um shopping, eu chego aqui, eu vou pedir, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Mas onde está o compromisso com o Senhor Jesus? Esses dias uma mulher pegou o meu número do WhatsApp, uma pessoa aqui de Pombal.
Aí mandou mensagem, pastor. Opa, tudo bom? Não é que eu peguei seu número aqui na internet, é porque o meu esposo foi embora, queria que você fizesse a oração para ele voltar. Ele disse, mano, não sou pai de santo, não. Né? Traga a pessoa amada em 3 dias. Não é assim, né? Ele disse, irmã, você quer buscar Jesus Cristo? Venha para a igreja. Tem culto tal dia e tal dia. Você é batizada? Não. Então venha para a igreja. Entregue a sua vida a Jesus, busque a Deus. Se for da vontade de Deus, seu esposo volta. Não é porque não é meu esposo, era a esposa de outra mulher. E aí? Olha o moído. Olha o moído que a pessoa às vezes quer meter os outros. Não, irmã, venha que Deus vai trazer ele de volta, viu? O marido de outra mulher. O pastor dizendo que Deus vai trazer de volta para a vida da irmã. A gente pensa que Deus, ele é bobo. A gente pensa que Deus, ele é criança. Eu passo a minha vida inteira, a semana inteira longe do Senhor, longe de Cristo. Mas quando eu chego na igreja no domingo, meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida. Deus, eu lembro da promessa que o pastor falou, o Senhor vai me abençoar. Será que nós demos, não sei nem se está certa essa palavra, mas será se nós demos o nosso melhor a Deus nesse ano de 2025? Ouça, Deus, ele só merece o nosso melhor. Deus só merece o nosso melhor. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa do seu louvor. Deus não precisa do seu dízimo, da sua oferta. Deus não precisa da minha presença na igreja. Mas ele chamou a mim e a você para fazer tudo isso para ele. Isso é uma honra. E uma vez que é uma honra, eu devo dar o meu melhor. Porque eu não estou dando para alguém que precisa. Eu estou dando para o Todo-Poderoso que não precisa de nada. Então eu devo dar o meu melhor a Jesus. Eu devo dar o meu melhor a Cristo em tudo que eu fizer. Em tudo que eu fizer. Irmãos, será que durante esse ano nós nos esforçamos, como a Bíblia pede que a gente se esforce para buscar a Deus? Servir a Deus, irmãos, não é fácil. Por isso é necessário esforço. Sempre falo isso aqui. Para servir a Deus é necessário esforço. Sem esforço, nós não servimos a Deus. Não existe cristianismo fácil. Não existe. Não existe. Será que nós nos esforçamos nesse ano na nossa leitura bíblica? Será que nós nos esforçamos no congregar, no participar dos cultos? Será que nós nos esforçamos no amar ao próximo? Muito de nós aqui vai terminar mais um ano e ainda não leu a Bíblia toda. E geralmente essas pessoas são as pessoas que mais estão preocupadas com as coisas financeiras, com as coisas materiais. É aquela pessoa que ela não busca a Deus. A Bíblia diz, aquele que busca a Deus, nada tem falta. Ele não busca a Deus, de tudo ele tem falta. E ele ainda não, às vezes tem pessoas que estão há 10, 15, 20, 50 anos na igreja e não entendeu que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Quanto de nós aqui já era para ter lido a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes? Mas não lemos. E isso não nos preocupa. O que preocupa é tudo, menos isso. Tudo nos preocupa, menos isso. Pastor, já comprei minha roupa na Shein, só que eu estou preocupado. Não sei se vai chegar a minha roupa para eu usar no culto da virada. Que Deus queira que chegue, em nome de Jesus. Mas essa é a sua maior preocupação hoje? Irmão, se a gente fosse colocar, se a gente fosse juntar tudo e colocar por extenso, quantos minutos será que a gente orou esse ano? Esqueça a igreja. Não conte a oração da igreja, não. Em casa eu estou falando. A pergunta poderia ser assim:
quantas horas nós oramos, mas não pode ser. Tem que ser quantos minutos nós oramos a Jesus esse ano. Lá na sua casa. Naquela casa que muitas vezes vive em briga, em confusão, em discórdia. Quanto tempo você orou esse ano? Naquela casa que muitas vezes, todo final de mês é uma briga por causa de dinheiro. Eita, esse mês não vai dar. Foi você que gastou demais. Não, foi você, infeliz. Porque falta a comunhão com Deus. Porque falta a oração. Naquela casa que muitas vezes os filhos estão desviados. E não passa nem na frente da igreja, nem na frente de uma igreja, por causa do exemplo dos pais. É isso que falta muitas vezes, irmãos. Oração. 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 Busca a presença de Deus. Muitos de nós estamos vendo a nossa família indo caminhando para longe de Deus e não fazemos nada. E conhecemos a verdade e não fazemos nada. Meus irmãos, durante esse ano, quantos capítulos da Bíblia nós lemos? Quantos? Em novembro do ano passado, dezembro, lá pro dia 14, dia 20 de dezembro, eu desafiei alguns irmãos que queriam ler a Bíblia toda em um ano. A nossa igreja aqui em Pombal tem cerca de 70 membros. A nossa igreja em Catolé tem cerca de 40 membros, 110 pessoas. E eu convidei a todos os irmãos que quiserem, vamos ler a Bíblia toda em menos de um ano. 20 irmãos se dispuseram. E não sei se todos que estavam no grupo terminaram. Mas nós lemos a Bíblia toda em menos de um ano. Em áudio. Escutando e lendo. Mas quantos nem se interessaram por isso? Veja, a facilidade de eu pegar o meu celular, colocar aqui para ir escutando a Bíblia enquanto eu lavo os meus pratos, enquanto eu vou fazendo o meu almoço, enquanto eu estou indo para o trabalho com fone de ouvido. Mas ainda assim, muitos não se dispuseram. Mas ainda assim, muitos não quiseram. E esse, na verdade, não é um chamado do pastor, é um chamado de Cristo para se aprofundar na palavra dele. Para ler, para entender, para estudar mais da palavra dele. Que tipo de crente sou eu que nunca li a Bíblia toda? Que tipo de crente sou eu que não conheço a palavra do meu Senhor? Não, pastor, eu vivo por esse livro aqui. Nesse livro aqui, tá tudo, eu amo esse livro, mas nunca leu todo. Tudo que eu tenho que saber, pastor, está na Bíblia. Pastor, a Bíblia é a boca de Deus, eu vivo a Bíblia. Como é que você vive se você nunca leu? Como é? Não, eu amo, pastor, acima de tudo, a Bíblia, eu vivo o que está aí. Como? Eu vivo se eu não li? Se eu não sei o que está escrito? Jesus Cristo disse, poucos serão salvos. Poucos serão salvos. Quantas pessoas nesse momento, nessa cidade, quantos habitantes deve ter em Pombal? 30, 40 mil. Quantos estão em uma igreja nesse momento? 2.000, 3.000? E todo o resto, sem querer saber de Deus, sem tempo para Deus. Mas eles amam os falsos profetas. Aqueles que todo dia estão profetizando alguma coisa na sua vida e nunca acontece nada. E o falso profeta enricando e o crente ficando pobre, mandando pix para ele. E ele só enricando. Olha, pastor, como esse pastor é bom. Ele ajudou aqui o necessitado. Mas o Satanás sabe como enganar as pessoas bem direitinho. O diabo sabe muito bem como enganar a mim e a você. Mas ele sabe bem demais. Irmãos, Cristo nos chama para a gente reavaliar a nossa vida espiritual.
O Senhor Jesus Cristo nos chama para a gente olhar de fato e de verdade para Ele. Talvez muitos de nós falem nessa noite: pastor, você não conhece a minha rotina, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu acordo muito cedo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, mas tem tempo de ficar no celular. O nosso celular, ele é a maior testemunha contra nós, que nós temos tempo. Só nos falta vontade de buscar Jesus. Você pode estar ocupado como for, você vai ver uma mensagem no WhatsApp, daqui a pouco já está no TikTok, no Instagram, já está meu Deus, o almoço, o esposo está chegando e eu não fiz nem o almoço ainda. Assim que acorda, a primeira coisa que faz, pega o celular, vai dormir com o celular e já bota na tomada, porque para não ter perigo de acordar e está descarregado. E você vem dizer que não tem tempo para buscar a Deus? Nós temos tempo. Nós só não temos vontade. É aquela pessoa que ele passa a vida inteira dele vivendo a vida desregrada. Não se alimenta bem, não se exercita. A esposa diz: Maria, ô João, vá se exercitar, vá fazer uma caminhada. Eu não tenho tempo não. Eu não tenho tempo de fazer essas coisas não. Deixa eu falar. Daqui a pouco você está apontada. Ai, vou no médico. Aí quando o médico passa os exames, faz exame de tudo. Aí o médico olha para ele e diz assim: você quer viver? Eu quero, doutor, eu quero viver. Então começa a se exercitar amanhã. Doutor, eu comprei até o tênis. Comprei o tênis na Shopee, chegou semana passada. Amanhã eu começo. Faltava tempo, faltava só um incentivo. Qual o incentivo que nos falta para buscar Jesus Cristo nesse momento? Irmão, assim como buscar a Deus, o exercício físico, ele mata a nossa carne, ele mata a nossa preguiça. E nós temos que exercitar o nosso corpo e também buscar Jesus. E também, meus irmãos, buscar a Cristo. Então lembre-se, a Bíblia diz que debaixo do céu há tempo para tudo, meus irmãos. Debaixo do céu há tempo para tudo. Muitos de nós aqui têm uma rotina extremamente corrida. De maneira que só podemos vir à igreja no domingo. Mas ore na sua casa. Leia a sua Bíblia na sua casa durante a semana. Separe um tempo para buscar a Deus. Solta o celular 10, 15 minutos e busque a Jesus. Antes de se preocupar com outras coisas, se preocupe com Deus. Se preocupe com a sua vida com Deus. Não, pastor, eu estou sentindo, o profeta já falou que 2026 vai ser o ano da abundância. Busca Deus não para você ver. Trabalhe não para você ver se vai cair alguma coisa do céu. Deus não abençoa preguiçoso. Deus, ele odeia o pecado da preguiça. Ainda mais a preguiça espiritual. Enquanto nós moramos na mesma cidade da nossa igreja e temos meios de locomoção em uma cidade pequena, Jesus Cristo andou quase 100 quilômetros para ser batizado por João Batista, a pé no deserto, no sol. Mas ele foi, mesmo sendo Deus, não precisava, mas foi. E eu muitas vezes moro na mesma cidade da minha igreja. Tenho um carro, tenho uma moto, tenho uma bicicleta, tenho 2 pernas que Jesus Cristo me deu. E ainda assim não vou buscar a Ele. Irmão, se a sua fé não leva você nem para a igreja, você acha que ela vai levar para o céu? A pessoa não tem fé de sair da casa dele para ir para a igreja. Mas ele pensa que quando ele morrer, ele vai para o céu. Irmãos, nós temos que ir diretamente na causa do problema. Nós temos que ir diretamente na cerne, na raiz do problema. Talvez esse ano eu não orei como deveria orar. Talvez esse ano eu não congreguei como deveria congregar. Talvez eu não li a Bíblia como deveria. Talvez, de fato, eu precise de uma mudança de vida. Mas qual é a raiz do problema? O que é que causa a minha falta de interesse em orar, em ler a Bíblia, em vir à igreja? O que é essa falta de interesse por Deus? Vou citar aqui 3 motivos
Vou citar dois motivos que podem aí ser a razão da gente não estar orando, não estar lendo a Bíblia, enfim, não estar buscando a Deus como deveria. Quero que os irmãos vão, por favor, em Salmos capítulo 42, versículo 1. Salmos capítulo 42. Meu Deus, já é tudo isso, Jesus. Salmos capítulo 42, versículo 1. Agora pensa no calor. Mas Deus vai mandar chuva, irmãos, em nome de Jesus. Deus vai mandar chuva. Salmos capítulo 42, versículo 1 diz assim: assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Só até aqui. Então, irmão, lembre-se. Eu vou citar aqui dois motivos que podem ser a razão da nossa falta de interesse por Deus. Primeiro e principal motivo: você não é salvo. A nossa falta de interesse por Deus, a nossa falta de interesse pelas coisas espirituais, a nossa falta de interesse em vir à igreja, tanto faz se eu venho para a igreja um domingo, ou se eu fico 3 meses sem vir, tanto faz se eu leio a Bíblia ou se não leio, pode estar enraizado em algo extremamente preocupante: a ausência da salvação na minha vida. Agora eu quero que você me escute com todo o seu coração. A pessoa que não é salva, ou não é salvo, a Bíblia diz que ele está morto no pecado. Morto. Ele não está doente, ele não está em coma, ele está morto. Morto não sente, morto não se mexe, o morto, ele não faz nada. E quando nós estamos mortos espiritualmente, não haverá em nós o desejo por nada de Deus. Irmãos, eu não sei se você que aqui está nessa noite, você já passou por isso, não passou, você deveria passar pela experiência de tentar levar alguém até Deus. É impossível se Deus não agir na vida dessa pessoa. Ainda que essa pessoa esteja doente, ainda que essa pessoa esteja morrendo, é como se você estivesse carregando um jumento morto. Alguém que já carregou um jumento morto? Pense num bicho pesado, é um jumento morto. É como se você estivesse carregando um jumento morto, você querer levar alguém até Deus. E essa pessoa não quer saber de Deus. Às vezes a pessoa chega até mim e diz: pastor, o meu filho, ele está viciado nas drogas, mas ele não quer saber de Deus, porque ele está morto no pecado. E não há nada que a gente faça, a não ser o Todo-Poderoso entrar no coração dele e ressuscitá-lo espiritualmente. Irmãos, a pessoa que ela está morta no pecado, ela não tem interesse algum por Deus. Ela pode até fingir. Quando a gente ia aqui no presídio, eu ia com as irmãs, ia com a irmã Alcione, Marleide, Williane, e tinha mais gente que ia com a gente. A gente chegava lá, os detentos ficavam alegres, né, irmã? Oh, traz a palavra aí, pastor. Quando terminava, pastor, vem aqui na cela falar com a gente. Ficavam lá de fora, né? Pastor, ore por mim, a minha causa é assim. O juiz vai me julgar tal dia, ora aí para eu sair. Vamos orar. Quantos eu já encontrei na rua, livres? Pastor, eu não tenho tempo de ir na igreja. Me perdoe. Mas quando estava preso, havia o desejo por Deus. Não, era só o desejo pela liberdade. E via em Deus uma solução. No hospital, quantas vezes já fui no hospital? Vários, já fui no hospital, tanto irmão em hospital evangelizar. Que as pessoas mais falam: qual é a sua igreja, pastor?
Me dê um endereço, quando eu sair daqui eu vou lá. Ixi, essa igreja não ia caber de gente. Se todo mundo que dissesse que ia vir aqui, quando fosse curado ou abençoado viesse, não ia caber de gente aqui. Mas não há sede por Deus, meus irmãos. Há sede pela bênção, há sede pelo milagre, mas não há sede pelo principal, que é Jesus. Então escute, se você não é salvo, você não tem interesse por Deus. Então o problema é muito mais profundo, meus irmãos. Porque se eu não sou salvo, e quando o Senhor voltar? Veja, meu irmão, se eu passo a minha vida inteira sem interesse por Deus, sem interesse por Cristo, como é que eu posso dizer que eu sou salvo? Como é que eu posso pensar que eu sou salvo? Aí está cheio de desviado no Brasil. Pastor fulano perdeu a salvação. Perdeu não, irmão. Ele nunca foi salvo. Ele nunca foi salvo. Quando a pessoa ela é salva de verdade, ela permanece na presença de Deus. Quando a pessoa tem um encontro com Deus de verdade, nada vai afastar essa pessoa de Deus. A Bíblia diz, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem o demônio, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Parou de pregar isso por quê, irmão? Eu passei por uma luta, é porque não era salvo. Se fosse salvo, teria permanecido em Deus. Jesus Cristo voltando, a nossa vida se acabando. E as pessoas preocupadas com tudo, menos com a sua salvação. Então, irmão, se eu não sou salvo, não vai haver em mim desejo por Deus. Vir à igreja se torna um fardo. Orar? Que conversa de orar? Orar? Ler a Bíblia? Que história é essa de ler a Bíblia? Quantos estão na igreja desta forma? Porque não são salvos. E não importa se é pastor, se é apóstolo, se é missionário, se não tem fome por Deus, tem que ver porque é que não há fome por Deus. Pois a Bíblia diz, escute, Ele vos concedeu a vida, estando vocês mortos em ofensas e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3. Outra coisa, irmãos. Pode ser que você seja salvo, mas você não busca a Deus, porque você é preguiçoso para as coisas espirituais. Agora eu quero que os irmãos vão em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 6, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Estou já terminando, meus irmãos. Diz assim, Provérbios 6, 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio. Olha o conselho da palavra de Deus. Vá aprender com as formigas. A formiga é um animal que não é preguiçoso. A formiga está sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Aí a Bíblia fala para nós, aprenda com as formigas. Mas tem irmãos que ele é trabalhador fino. A irmã é trabalhadora fina.
Acorda cedo, vai trabalhar, glória a Deus. Mas quando fala assim de buscar a Deus, acaba as forças. Tem pessoa que se ele tiver que passar o dia inteiro em pé trabalhando, ele passa. Glória a Deus por isso. Tem nada melhor do que a pessoa ser um trabalhador. Mas quando se fala assim, vamos buscar Jesus, acabou as forças do homem, acabou as forças da mulher. Tem gente que vem para a igreja, não busca Jesus, não canta, não louva, mas quando é na época de eleição, passa com a bandeira do deputado pulando e balançando a bandeira para ganhar 40 ou 50 reais. Tem gente que vai para a igreja, vamos ficar de pé, só um exemplo. Ah, eu não posso, pastor, ficar de pé, que eu tenho uma dor na coluna. Aí quando se desvia, vai para os forró dançar. Tá lá a irmã de 70 anos dançando no forró. A irmã que não ficava em pé na igreja, é ela mesmo. Poxa, o que foi que aconteceu? É porque a fraqueza é só para buscar Jesus. É porque a preguiça, muitas vezes, que há em nós é só espiritual. Irmãos, o inimigo, muitas vezes não, ele sempre luta para que a gente não busque a Jesus. Quantos irmãos vivem com medo do diabo? Quantos irmãos? Esse dia aconteceu um negócio engraçado lá na minha casa. Eu estava em casa, acho que no sábado. Foi sábado, meu Deus. Foi sábado. Não digo que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Viu, Gilson? Foi no sábado. Eu estava em casa aí. Chegou minha vizinha, que é crente, é uma pessoa de Deus. Aí eu estava com as visitas lá em casa. Estava minha mãe, umas tias, lá na área. Aí a vizinha veio me entregar um negócio. Era um leite pro gato. Um leite pro gato. Ela veio entregar. Aí falou, pastor, quando o senhor puder, por favor, ore por nós. Tá bom, irmão, o que aconteceu? Não é porque meu filho, ele viu uma criança correndo para dentro do quarto. Não tem criança, viu um vulto passando para dentro do quarto. Eu orei, mas ele ficou muito assustado, com medo. Irmão, o povo que estava lá em casa não escutou. Ícaro, olha. E pior, que ele dorme sozinho no quarto, mas esse dia ele não dormiu porque tinha visita. Ao povo tudo com medo. O que foi que a mulher falou? Ela viu o quê? Meu Deus, aqui assombrado, eu não vou dormir mais. Aí eu pensando comigo, eu nunca vi nada. Às vezes de meia-noite eu tô lá no sofá esperando Caleb dormir. Não vejo, não vejo só as motos passando. Vrum, vrum. Mas quantos crentes ele morre de medo? Ele está em casa dormindo, ele acorda assustado. Bate no esposo, homem, o que é isso? O que foi? Eu estou escutando o diabo. O diabo, quando vai olhar uns gatos brigando em cima de casa, é o diabo, é o inimigo. É Satanás. Aí outros, não, eu tive um sonho, pastor. Eu acordei meu esposo. Tem gente que é assombrado, irmão. Assombrado porque não busca Jesus. Vive com medo porque não busca o Senhor. Tem irmão que se apareceu uma doença lá na China, ele já começa a sentir. Se ele souber que uma pessoa está doente, eu não estava sentindo também, mulher, essa mesma coisa esses dias. A pessoa ele ama carregar a doença. Lá na África começou uma doença na ponta do dedo. A ponta estou sentindo aqui, pastor? Estou sentindo, já chegou aqui já em Pombal. A pessoa negativa, a pessoa que não busca Jesus. A pessoa anda na rua, vê um gato preto, tem medo do gato. Medo de um gato. Um gato. O que é que um gato vai fazer? Não, pastor, é porque o gato é preto e você é racista agora? O que tem a ver com o gato é preto, com o gato é branco? O gato é uma criação de Deus, meus irmãos. Tem gente que até num bicho ele vê Satanás. Não, aquele gato, ele olhou para mim estranho, acho que era o diabo que estava nele. A pessoa vê o demônio e tudo, mas não consegue ver Deus em nada. Não consegue ver Deus num café da manhã que Deus dá, num almoço, numa conta que Deus provê para pagar. Não vê Deus em nada. Num filho que está com saúde, correndo, brincando. Não vê Deus. Mas o diabo vê até um gato que vai passando no meio da rua. Porque não busca Jesus. Se buscasse a Jesus, teria paz no seu coração.
Então, meus irmãos, eu não vou me demorar muito, que já está ficando tarde. Tarde, 7 horas da noite. É tempo de mudança. É tempo de mudança. E essa mudança, só quem pode fazer em nós é o Espírito Santo de Deus. Quanto tempo mais nós pretendemos empurrar a nossa vida com Deus com a barriga? Quanto tempo mais, meus irmãos? Nós vamos querer viver essa vida rasa com Deus? Quanto tempo mais? Não adianta. Escuta, irmãos. Só em participar de um culto, de uma reunião, nós podemos observar os irmãos que buscam a Deus e os irmãos que não buscam. Aquele irmão que ele tem sede de Deus, quando ele vem para o culto, ele busca a Deus. Ele busca Jesus. Pode ser até que coloca uma música que o irmão nunca ouviu nem falar, mas ele fica lá: oh meu Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da tua presença. Ele busca. Ele presta atenção no que está sendo falado, está de acordo com a Bíblia. É a pessoa que tem sede de Deus. Mas a pessoa que não tem sede de Jesus, ele não consegue. Porque não há interesse, meus irmãos. Você já tentou ensinar algo para alguém e essa pessoa não tem interesse? É a coisa mais difícil do mundo, é a pessoa aprender. Mas quando tem interesse, quando tem vontade de aprender, a pessoa logo aprende. Pode até ser burro, mas aprende. Pode até demorar, mas aprende. Se não houver interesse, irmão, por Deus em nós, em tudo a gente vai ver defeito. E nem irmão uma vez disse: pastor, olha, não era nem pastor, era líder de jovem. Caio, quando você for colocar uma música no culto jovem, coloca uma música que eu conheço. Eu disse: mas rapaz, tá. Tem gente que é folgada. Coloca as músicas que eu conheço. Mas as músicas é para Jesus, não é para você. Mas eu não conheço, então fique de olho fechado orando. Fecha o olho e vai orar, vai buscar a Jesus. Irmãos, talvez você se esforça para tudo, menos para Deus. É hora de mudar isso, meus irmãos. É hora de mudar. Mude tudo o que for necessário mudar na sua vida para agradar o seu Senhor. Eu estava vendo essa semana aquela mulher, aquela prostituta, que derramou o perfume aos pés de Jesus. Aquele perfume era equivalente a 1 ano de trabalho. O valor dele. E aquela mulher quebrou todo aquele perfume aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ela chorava e ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Aquela mulher se esforçou para Jesus. E ainda que ela fosse prostituta, o Senhor recebeu o louvor daquela mulher. E às vezes a gente quer ser santo demais, né? Se tem alguém na nossa família, às vezes, que é homossexual, não tira nem foto com ele. Oh, religiosidade infeliz. Oh, pense em Deus, irmão, Deus tem abuso de crente religioso. De crente que ele quer ser santo demais. A pessoa que quer ser santo demais é o pior pecador que existe. Porque ele não reconhece os seus pecados. Todos somos pecadores. Todos. Mas aquela mulher, ela se esforçou para servir ao Senhor Jesus. E os apóstolos que estavam lá orando, buscando, que viam milagre, fazendo raiva a Jesus, dando trabalho ao Senhor. E aquela prostituta preparou o corpo do Senhor para a morte, diz a Bíblia. E Jesus Cristo disse: aonde o evangelho for pregado,
será anunciado o que essa mulher fez. Há 2000 anos atrás, estamos aqui em Pombal, 2000 anos depois, falando dessa mulher. Porque ela se esforçou. Hoje, Deus te chama para viver uma vida de relacionamento e de intimidade com Ele. Esse chamado, ele alegra o seu coração? Ou ele não é suficiente? O Senhor nos chama. O que pode ser maior do que isso? O Todo-Poderoso está nos chamando para viver com Ele, para fazermos a vontade dEle. O Senhor quer que a gente se aprofunde mais no conhecimento dEle. O Senhor quer que a gente tenha mais intimidade com Ele. Enquanto nós buscarmos a Ele, as outras coisas Ele acrescentará. Enquanto nós buscarmos a Ele, Ele vai nos curar de dor física, de dores espirituais, até de dores emocionais. Ele vai encaixando tudo. A Bíblia diz que Ele vai endireitando os caminhos tortos. Busque a Ele. Se disponha a buscar Jesus. Em 2026 já estou preparando, eu vou fazer alguma coisa parecida com o que eu fiz do ano passado, a leitura bíblica desse ano. Vou fazer alguma coisa, nem que seja para ler a Bíblia de novo, nem que seja para estudar, mas eu vou fazer. Para nos tirar da zona de conforto, para a gente buscar Jesus. Ainda que 1 ou 2 participe, mas Deus é quem faz a obra. Essa semana eu ainda vou anunciar lá no grupo da igreja. Mas nós vamos fazer alguma coisa em 2026 para a gente buscar juntos a Jesus. Às vezes, tem pessoa que necessita de um empurrão, então eu vou empurrar para a gente buscar junto ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus.